Salve galera do primeiro ano, tudo bem? Sou o Léo Pascoal, professor de Geografia 1. E galera, eu vou fazer esse vídeo para vocês para a gente poder trabalhar basicamente o conteúdo que a gente fecharia hoje, que é o conteúdo de agentes internos, né? A gente estava falando sobre Geografia Física Geral e nós vimos aí no começo, fizemos uma comparação entre os conceitos de geologia e geomorfologia, falamos sobre estruturas geológicas, discutimos escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos, falamos sobre a diferença aí dos agentes internos e externos. E eu comecei a falar para vocês sobre tectonismo, né? A gente dividiu a nossa parte relativa a tectonismo, falando basicamente de teorias, e aí nós vimos a teoria da deriva continental, a formação dos continentes em relação à configuração atual, né? Desde a separação, a fragmentação da Pangeia, e também vimos aí a teoria da tectônica de placas, explicamos aí a diferença entre as camadas da Terra, falamos um pouco sobre o movimento de convecção também, tá certo? E aí galera, a gente estava falando basicamente sobre movimentos na última aula e estava começando a discutir os tipos de movimentos que podem ocorrer em relação às placas. Então vamos lembrar, eu coloquei no caderno de vocês e vou acrescentar aí uma folhinha que vai vir em sequência esse vídeo. Serão 3 vídeos, tá galera? Um para falar de tectonismo, um para falar de vulcanismo e um para falar de abalos sísmicos. E aí eu vou mandar a folhinha junto para vocês acompanharem, eu espero que vocês copiem isso tudo no seu caderno. E quero que vocês lembrem comigo o seguinte: a gente viu que as placas, elas podem realizar 2 tipos de movimento. Elas podem se mover horizontalmente para os lados ou verticalmente, né, subindo e descendo, dependendo da localização. Galera, quando as placas se movem horizontalmente, elas podem se chocar com outras placas, se afastar de outras placas ou se mover de forma lateral. Elas não se chocam nem de frente e nem se afastam, elas se tocam lateralmente a outras placas, é um movimento lateral ou um movimento paralelo da placa. E aí galera, quando essas placas se chocam, a gente tem um nome específico para isso, nós vimos, né? Já está no seu caderno, é o movimento de convergência, o movimento convergente das placas. Então, o movimento horizontal a gente chamou de movimento orogenético, é um movimento por orogênese, e o choque a gente chama de movimento convergente. Então, quando essas placas se chocam, pensa galera, elas podem gerar terremotos de grande intensidade. Elas podem gerar tsunamis, que são na verdade maremotos, são terremotos no oceano que movem massa líquida, e essa massa líquida ela tende a se formar, a formar posteriormente ondas. Ela pode gerar também dobramentos, e aí vamos lembrar galera, quando eu tenho 2 placas continentais chocando, 2 placas que formam massas continentais, elas vão as 2 dobrar, né, formando cadeias montanhosas, dobramentos modernos, cadeias terciárias. Ou no caso de uma placa oceânica com uma placa continental, é o caso da Cordilheira dos Andes, por exemplo, né? A gente tem a placa de Nazca e a placa sul-americana se chocando. Quando eu tenho 2 placas, uma oceânica e outra continental, a oceânica desce sobre a continental e a continental sofre o dobramento. A gente diz que esse movimento de deslizamento da placa oceânica, a gente diz que a placa ali subductou, ela realizou o movimento de subducção. Perfeito? Subducção, dobramento. Quando eu tenho 2 placas oceânicas, as 2 tendem a subductar. Então eu tenho a formação de uma fossa, por exemplo, né? Então galera, dobramentos, terremotos, maremotos, tsunamis no caso de choques, né, abaixo de oceanos, e tenho também falhamento. Falhamento na verdade é uma ruptura no centro da placa. O interior da placa tende a ser mais rígido do que a sua borda, né, a porção da borda da placa. Tudo bem? Isso é um movimento convergente e as suas consequências. No caso do movimento divergente, galera, a gente está falando de um processo de afastamento, né? Então, o afastamento, o movimento orogenético de afastamento, é o movimento divergente das placas, tudo bem? Galera, como consequência desse movimento, a gente vai encontrar, é o resultado, por exemplo, de separação da América e a África, né? Quando a gente vê esse processo de separação, a gente imagina esse magma que vem do interior da Terra, né, abaixo da crosta, ele tende a se solidificar, a subir, a solidificar, formando aí cadeias montanhosas. Ou seja, se a separação ocorre no oceano, a gente tem a formação daquilo que a gente chama de dorsais meso-oceânicas, que são cadeias montanhosas formadas no oceano, tudo bem? Essas cadeias montanhosas, elas têm o nome de dorsal meso-oceânica. No caso da cadeia montanhosa no Atlântico, a gente chama de dorsal meso-atlântica. Ok, galera? Tudo bem? A gente tem a expressão dessa cadeia montanhosa
a Islândia, né, que é uma ilha de gelo que fica ao topo dessa cadeia montanhosa no meio do Oceano Atlântico, tá certo? No caso, galera, da separação, melhor dizendo, né, do processo de afastamento, movimento divergente de placas continentais, a gente vai ter basicamente o que a gente chama de Rift Valley, ou vales em rift. É o caso que você tem ali na Península do Sinai. Lembra que eu pedi para você baixar o Google Earth? Joga aí no seu Google Earth a Península do Sinai, dá uma olhada no processo, né? Península do Sinai que fica ali no Egito, separa o Egito, norte da África, do Oriente Médio. Então você consegue ver a disposição desse relevo e como ele parece se separar, né, de boa parte continental aí do Egito, né, do território do Egito. E na verdade o que você vive ali é um processo de separação, é um processo de divergência, né, e formação de Vale Rift. Você imagina, galera, duas placas continentais se separando. Num primeiro momento aquele solo vai cedendo, vai abrindo ali no centro um pequeno córrego, um pequeno riozinho, e posteriormente essas placas elas podem se separar ao ponto de isolar as duas massas continentais, tá certo? É o Vale Rift ou Rift Valley, tá aí no papel que eu estou mandando para você, tá certo? E a gente pode pensar também no movimento paralelo, né, que é o movimento aí lateral das placas. E um dos grandes exemplos disso no mundo é a falha de San Andrés, né, ou San Andrés, não sei como você pronuncia, que nos mostra aí uma tendência à separação do território da Califórnia, galera. É provável que a Califórnia se torne uma ilha e isso não seja, né, muito distante, assim. É provável que a nossa geração não observe esse fenômeno, mas isso também não está tão distante assim, não está na escala de milhões de anos, por exemplo. A Califórnia se tornará uma ilha, porque a tendência é que essas duas massas continentais se separem. Naquele material que eu mandei para vocês de slides, você tem uma foto que mostra. O da Península do Sinai também está aí, tá, galera? Dorsal meso-oceânica, dorsal meso-atlântica, tudo isso está no material de slides que eu te mandei. E aí você vê que existe um processo de separação. De um lado você tem a placa do Pacífico indo ali em direção, né, noroeste, do outro a placa norte-americana indo no sentido sudeste. Na verdade é o contrário, tá? Desculpa. A placa do Pacífico no sentido sudeste, a placa norte-americana, a placa continental, no sentido noroeste. E a tendência é que essas massas continentais se rompam, galera. E como o movimento é lateral, né, a gente tem a formação daquilo que a gente chama de movimento transcorrente ou transformante, ou, se você preferir, um nome carinhoso, né, muito bonitinho, chamado flip-flop. Né, um tipo de movimento também, um tipo de nome dado a esse movimento lateral, tá certo? Esse movimento ele também vai ser responsável pela formação de terremotos, de atividade vulcânica, falhamentos, né, eventualmente, movimentação lateral pode gerar falhamentos no centro da placa, também tsunamis, no caso de situações aí no interior dos oceanos. Tá certo, galera? Esse é o primeiro vídeo sobre tectonismo e vem outros vídeos menores aí, um de vulcanismo e um de abalos sísmicos, pra gente fechar esse conteúdo de geologia, tá certo? Um beijo, até daqui a pouco.